Mônica Bergamo com a gente nesta manhã. A Mônica vai falar sobre foro privilegiado. Bom dia, Mônica. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, Barão, o Supremo Tribunal Federal vai retomar amanhã o julgamento sobre o foro privilegiado, o fim do foro privilegiado para detentores de cargos públicos. Mas o desfecho talvez não se dê amanhã, apesar de já estar formada a maioria para isso, aparentemente. É possível, Barão, que alguns dos ministros que divergem da solução, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, peçam visto e adiem a conclusão dessa análise. Por mais que outros magistrados antecipem seus votos e já tornem pública a maioria pelo fim do foro, nada acontece sem a conclusão formal da votação. Um pedido de vista pode fazer com que o caso seja julgado só daqui a um ano, por exemplo. Então, eu acho que pode ter aí um banho de água fria em quem está com essa grande expectativa de que amanhã se termine com o foro privilegiado no país. Eu estou vendo pela internet, a gente vê nos jornais, na Folha de São Paulo, em tudo, quer dizer, as pessoas se mobilizando muito por essa votação, mas pode ser que amanhã não seja o dia Por exemplo, já se posicionaram pelo fim do foro privilegiado a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Marco Aurélio Mello, a ministra Carmen Lúcia. Votos prováveis, Luiz Fux e Celso de Mello. Bem, o Luiz Fux pode ser que antecipe o voto. Há dúvidas sobre o Celso de Mello. Há ministros que dizem que ele costuma respeitar esses pedidos de vista e não se antecipar, não criar esse tipo de situação em que já está formada a maioria, mas o caso se prolonga. Ele costuma respeitar, se o colega pedir vista é porque quer estudar melhor o assunto, então ele espera. Se ele fizer isso, não vai estar formada claramente a maioria. Mas se ele antecipar o voto, aí sim você já vai ter 6 magistrados se posicionando e, portanto, dando vitória a essa tese que prega o fim do foro privilegiado. Barão, vai ser uma mudança e tanto, vai ser uma mudança enorme. Vários casos que estão hoje em julgamento no Supremo vão baixar para a primeira instância. Há uma certa expectativa de que isso acelere os processos, nem sempre isso é verdade, né? A gente já viu casos que estavam no Supremo, e, por exemplo, o caso do Mensalão Mineiro estava no Supremo, baixou para a primeira instância e demorou anos e anos e anos para andar em Minas Gerais. Então, o fim do foro privilegiado não significa automaticamente que as coisas vão ser mais céleres, mas significa, em primeiro lugar, que vai haver um desafogamento do Supremo Tribunal Federal e que vai haver a possibilidade de cidadãos, mesmo detendo cargo público, terem um tratamento parecido com o que tem o cidadão comum, Barão. Mas amanhã pode ser, portanto, que não se chegue à conclusão final desse julgamento tão esperado, Barão. Mas e aí como é que fica a sequência, Mônica? Bom, se você pede vista, você tem prazo que você... A rigor, tem um prazo lá para o ministro devolver o processo. Mas, geralmente, esses prazos não são cumpridos e ninguém também fala nada. E o processo fica, vamos dizer, em banho-maria, sem prazo para voltar para a pauta, Barão. Não estou falando com 100% de certeza que isso vai acontecer, porque isso sempre depende de uma dinâmica do dia, da pressão que se exerça no dia, da dinâmica do momento. Mas é possível. O que eu apurei é que é possível e até provável que um dos ministros peça vista. E aí você não tem prazo de retorno para esse processo, Barão. Como o Boechat. O Boechat está aqui do nosso lado. Mentira. Como ele sempre diz, a Mônica é a ministra sem toga, né? Então, essa informação que vai acabar sendo a prática nessa decisão do Supremo, que não vai decidir nada por enquanto, mas lá na frente vai ter que tomar. Vai ficar para 2018, provavelmente, né, Mônica? É possível, é isso que eu estou falando. Eu nunca cravo aqui com 100%, né? Porque a gente sabe que cabeça de juiz pode mudar na hora H, e são muito poucos votos, um voto que mude ali, uma decisão de não pedir vista, a coisa caminha até o fim. O que eu apurei é que existe uma possibilidade grande de um dos ministros pedirem vista. Mais uma vez, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes já tinha pedido vista desse processo há bastante tempo, demorou para voltar para a pauta e pode ser direito de outros magistrados pedirem também mais tempo para estudar e assim protelar essa decisão. É difícil todo mundo entender por que precisa desse tempo, né? Afinal de contas, já teve um pedido de vista, agora, como a Mônica está dizendo, deve ter outro pedido de vista, como se os ministros já não soubessem que está em discussão há um bom tempo esta definição importante. Tinha uma justificativa tinha acabado de chegar, né? Verdade. Embora
Se nós acompanhamos, imagine ele se não acompanhava essa questão e como jurista, como homem do ministro, direito, não conhecia profundamente essa questão, mas enfim, é um direito que ele tinha e pediu vista e em junho devolveu em outubro. É isso aí. Mônica Bergamo volta amanhã nesse mesmo bate-horário conversando com o Ricardo Boechat. Até amanhã, Mônica. Até amanhã.